chama Supremacia de Cristo, amém? E nós vamos basear toda essa ideia de Cristo Supremo, a supremacia de Cristo, no livro de Colossenses. Porque o livro de Colossenses é um livro no qual traz muito a ideia de que Cristo é superior a tudo e todos, certo? Só que antes da gente entrar na mensagem, eu queria introduzi-la antes da gente... Na verdade, já comecei a mensagem, né? Queria, antes de ler o texto, introduzi-la. A primeira coisa que eu queria falar é que, mais uma vez, eu vou ministrar sobre a grandeza de Deus. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas há alguns sermões atrás eu disse, Deus está ungindo os pregadores para que eles falem sobre a grandeza de Deus, para que isso desenvolva um senso de conhecimento de quem Deus é e isso faça com que nós o adoremos de maneira melhor e maior. E aí, mais uma vez, Deus me deparou com um texto onde Ele é grande. E aí, o que nós vamos conversar nessa série? A glória de Jesus no governo, obra e caráter. Nós vamos falar como Ele é glorioso no seu caráter, na sua obra e no seu governo. E aí, então, o título da série é A Supremacia de Cristo. Só que eu preciso fazer uma pergunta. Você sabe definir para mim o que é supremacia? Porque, de onde que a gente tirou esse nome? Os eruditos, quando eles vão fazer uma análise do livro de Colossenses, eles vão trazer a ideia de que lá está falando sobre a supremacia de Cristo. Então, nada mais é do que um nome dado pelos próprios estudantes das Escrituras. Quando eles leram Colossenses, eles falaram assim, cara, o assunto principal dessa carta aqui é a supremacia de Cristo. Mas falou, mas o que é supremacia? Beleza? E aí, uma explicação um pouco rápida aqui, muito interessante. A carta aos Colossenses é para a igreja de Colosso. E a igreja de Colosso, ela tinha construções muito grandes. Por isso o nome Colossos, que deriva de colossal. E quando eu falo que uma coisa é colossal, eu estou falando que ela é extremamente grande. Então Paulo escreve a cidade que tem uma mentalidade colossal intrínseca dentro deles, aonde tudo que tem que ser construído tem que ser grande. O que eles dizem? O que Paulo começa e fala? Então, eu vou apresentar para vocês quem de fato é colossal. Jesus é colossal. Jesus definitivamente é grande, é alto, é extremamente glorioso. Faz sentido? Então, isso era uma coisa que eles estavam vivendo dentro deles. E aí, quando a gente vai e pesquisa a palavra supremacia no dicionário, ele vai dizer assim, que significa superioridade completa. E eu não sei você já pode ter falado, nossa, agora eu entendi, supremacia é superioridade completa. Mas quando eu cheguei a essa definição, eu empatei. Eu falei, cara, para mim continua igual. Supremacia, superioridade completa, eu quero entender mais do que se trata isso. Então eu comecei a navegar no nosso português mesmo. E comecei a procurar definições então do que é uma coisa que tem uma superioridade completa. E o primeiro atributo de algo que é superior de maneira completa é que é incontestável. Então o que Paulo está dizendo? Que Jesus ele é incontestável. O que significa uma coisa incontestável? É uma coisa que não pode ser questionável. É uma coisa que todo mundo, por evidência, concorda. Prestaram atenção? É uma coisa que, por evidência, todo mundo concorda. Então, vou dar um exemplo muito fácil. Sabe o que é inquestionável? A lei da gravidade. Por quê? Nesse exato momento, se não existisse lei da gravidade, todos nós estávamos flutuando. Então a lei da gravidade é inquestionável, porque você está experimentando ela agora. Então, assim como a lei da gravidade é inquestionável, Jesus também é. Se isso ainda não é suficiente,
as provas forenses também são coisas inquestionáveis. E quais são as duas coisas que um forense precisa achar numa cena para que o argumento dele seja inquestionável no júri? Ele precisa encontrar DNA ou então ele precisa encontrar, não identidade, impressão digital. Então o DNA e a impressão digital é inquestionável. Então o que Paulo está dizendo à igreja de Colossenses? Jesus é a identidade de Deus. Jesus possui o DNA do Eterno. Ele é inquestionável. E aí quando uma pessoa, um ser, ou uma situação, ou um clube, ou alguém se torna inquestionável e ele tem uma força soberana sobre tudo e todos, nós chamamos isso de hegemonia. Então a palavra hegemonia significa poder absoluto sobre todos. Então eu vou dar um exemplo que talvez eu pegue apenas 50% da igreja, mas eu definitivamente não consegui pensar em algo melhor. Mas quando um clube de futebol ele ganha todos os campeonatos, nós falamos assim que ele teve um ano de hegemonia. Como por exemplo, o Paris Saint-Germain foi campeão do campeonato francês, da Copa Francesa e da Champions League. Se você pesquisar lá, ele vai falar 2025 é o ano da hegemonia do Paris Saint-Germain. Por quê? Porque ele superou todos os seus adversários. Então a mensagem de hoje é a hegemonia de Cristo, aquele que superou todos os seus adversários. Fez sentido, gente? Então a gente deu a volta no mundo para entender que supremacia é aquele que venceu tudo e todos e ele se tornou inquestionável. Fez sentido? Esse é o Cristo no qual eu e você acreditamos. Só que ficou muito bonito. Eu falei, a hegemonia de Cristo. Uau, cara, ele é o vencedor. Tá, mas eu quero te convidar então para a gente de fato entrar na mensagem, porque eu quero investigar com você as evidências da vida e obra de Jesus. Por quê? Nós precisamos fazer uma investigação em Colossenses agora para saber definitivamente se de fato Cristo tem a sua hegemonia. Será que de fato é questionável ou não? Será que ele é colossal ou ele é só um prédio grande? Será que ele exerce supremacia ou ele já foi derrotado outrora? Então eu e você vamos analisar agora. Eu queria que você abrisse comigo Colossenses capítulo 1 a partir do versículo 12. É importante ressaltar que eu vou apenas introduzir a ideia de Cristo Supremo, mas ao decorrer desse mês nós vamos cada vez mais crescer em revelação da superioridade de Cristo. Beleza? Eu sou apenas o pontapé inicial. E ainda antes da gente ler esse texto, há um fato curioso. Talvez na sua Bíblia aí, principalmente se você tiver em celular, ela vai manter a escrita, vai manter o padrão de escrita, como se Paulo estivesse escrevendo uma carta e o assunto fosse corrido. Porém, quando você de fato vai ao original, esse trecho que eu vou ler, na verdade ele não está escrito como carta, ele está escrito como poema. Ninguém queimou. Tá faltando ECC para vocês. Quando Paulo escreve no Novo Testamento em forma de poema, isso significa que aquilo era um hino, que aquilo era cantado pela igreja. Então, não sei se vocês estão entendendo. O texto que a gente vai ler agora era um hino da igreja neotestamentária. Vocês estão entendendo? Ele vai agora defender que Cristo é supremo por uma própria canção que a igreja cantava. E o que nós aprendemos aqui? Nós, como igreja, precisamos cantar a nossa própria canção de quem Jesus é. Você entende que a igreja neotestamentária ela não estava refém de salmos, ela não cantava apenas salmos, ela compunha algo que fazia sentido. E agora eu quero que faça um boom na sua mente. A igreja que está numa cidade colossal compôs um hino sobre a grandeza de Deus, maior do que tudo que eles podem ver. Faz sentido? Então era uma resposta à sociedade. Vamos ler comigo então, 1 Colossenses é muito heresia. Colossenses 1,
a partir do versículo 12. O texto diz assim: dando graças ao Pai por tê-lo feitos dignos de participar da herança de seu povo na luz. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho querido. Por meio do seu Filho temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele é supremo sobre toda a criação, porque em conexão com Ele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, senhorios, governantes ou autoridades. Todos foram criados por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e sustém conjuntamente todas as coisas. Ele também é o cabeça do corpo, a congregação messiânica, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter o primeiro lugar em tudo, pois foi do agrado de Deus ter todo o seu ser vivo no Filho, e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, quer na terra, quer no céu, estabelecendo a paz por meio dele, tendo o Filho derramado o seu sangue ao ser executado em uma estaca. Meu Deus, cara. É fraca a canção da igreja neotestamentária, né? Olha a compreensão teológica que eles têm. E aqui nós vemos uma coisa em comum. A gente vai trabalhar cada atributo que está presente nesse texto. Mas se eu pudesse resumir, ele está falando sobre a suficiência da obra de Cristo. Fez sentido? Ele está falando assim, ó, Cristo é o suficiente. E eu vou argumentar o porquê que Cristo é o suficiente para nós. E fica evidente então que o centro do Evangelho é Cristo. E o nosso foco precisa estar no Filho. Porque o texto diz o seguinte: foi do agrado de Deus que a vida de Deus tivesse em plenitude dentro do Filho. E é por causa do Filho que nós fomos reconciliados. E o Filho existe para todo sempre e governa todas as coisas e sustenta todas as coisas. Então nós temos como foco do nosso Evangelho o Filho amado. Então, para onde você precisa olhar? Para Cristo. Quem você precisa seguir? Cristo. O que você deve fazer? O que Cristo faria. Para quem você deve cantar? Para Cristo. Ele é o centro do nosso Evangelho. E aí tem uma canção que está um tanto quanto conhecida hoje, que diz assim: Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Amém? Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Olha que interessante. Quando você isola essa frase e vamos fazer um raciocínio sobre ela. A ideia dessa frase não é limitar a Deus. Não é dizer que Deus só pode te dar o Filho. Como se ele fosse um ser limitado. Como se ele pudesse reter alguma coisa e entregasse somente Cristo. Não. Não é isso que essa frase quer dizer. Sabe o que ela quer dizer? É que Deus deu tudo. Porque Cristo é exatamente tudo que Deus tem que pode te dar. Então, essa frase me diz que não existe ninguém mais generoso do que Deus Pai. Porque Ele não reteve nada. Ele deu exatamente tudo. Então, o que eu estou querendo dizer? Sabe o que você precisa essa noite? Cristo. Sabe o que você precisa semana que vem? Cristo. Sabe o que você precisa no seu trabalho? Cristo. Sabe o que você precisa na sua família? Cristo. Porque Cristo é exatamente aquilo que Deus pode te dar. Porque Deus te deu tudo. Cristo. Fez sentido? Ele não reteve, ele não pegou. E de R$100, Deus falou assim: vou fazer uma boa oferta. Vou dar 50. Não, ele deu 100. E os R$100 é Cristo. Vocês entendem isso? E aí, no versículo 9, ele diz assim: portanto, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês, pedindo a Deus que sejam cheios do conhecimento da sua vontade, com toda a sabedoria e entendimento dado pelo Espírito. Olha o que está acontecendo aqui. Epáfras era o
pastor de Colosso. E aí ele também é o fundador. Paulo não era o fundador de lá, não. Só que Epáfras era o discípulo de Paulo. E aí Epáfras vai lá atrás de Paulo em Roma, que ele está preso, beleza? Paulo está preso. Epáfras vai lá visitar ele e conta, fala, tá acontecendo isso aqui na igreja, aquilo lá, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, pá. Dá um parecer, e ele então é discipulado ali por Paulo. E Paulo fala assim, cara, vou escrever uma carta. Vocês estão acompanhando? Vou escrever uma carta e você vai lá e lê a carta na sua igreja lá e, mano, vai dar certo. Fez sentido? Só que olha que interessante, Paulo fala assim, fala pra galera lá que eu tô orando por eles. E eu tô pedindo coisas pra eles. Vocês viram Paulo falando assim, eu peço, Senhor, que enriqueça eles. Eu peço, Senhor, que livre eles do mundo. Eu peço, Senhor, que dê uma boa vida para ele. Não. Ele fala assim, fala para os caras lá que todo dia eu estou orando eles. Sabe para quê? Para que eles conheçam a plenitude do conhecimento do Filho. Não, vocês não estão entendendo, não. Um dos pais da igreja, quando ele vai orar por alguém, ele fala assim, que eles conheçam a plenitude de Cristo e sigam a sua vontade. Não há maior dádiva, não há maior privilégio, não há um maior porquê de nós estarmos aqui se não for para conhecer a plenitude do conhecimento da vontade de Deus. Mano, que oração poderosa! Imagina, Cléber, o cara falou assim, mano, que você conheça a Deus profundamente e você siga a sua vontade. É isso que Paulo deseja à igreja de Colossenses. E é o que deseja para nós. E aí ele pega e fala assim, no finalzinho da oração, que o Espírito os convença. E aí eu queria dizer um aspecto da obra do Espírito Santo, que é mostrar para você o Filho. Sabe o que o Espírito Santo está fazendo hoje aqui? Guiando você para o Filho, revelando o coração do Filho, contando para você sobre o Filho, aquecendo o seu coração sobre o Filho, preparando a noiva para o Filho. Então o papel do Espírito Santo é descortinar quem Jesus é para nós diante dos nossos olhos. Então, cara, o Espírito Santo está trabalhando com um objetivo: revelar quem é o Filho em sua total plenitude. Vocês estão comigo? E aí, olha o que Paulo vai dizer nesse versículo 9. Ele vai falar assim que você conhecer Jesus plenamente e a sua vontade é a verdadeira sabedoria. Por isso que é muito louco ser crente, cara. Ele está falando que a verdadeira sabedoria e o verdadeiro conhecimento é saber qual é a vontade de Deus para você. A verdadeira sabedoria e o verdadeiro conhecimento não está dentro dos conceitos filosóficos do mundo. Não está dentro de conquistas humanistas. O verdadeiro conhecimento e sabedoria é conhecer quem Deus é e a sua vontade. Sabe o que eu quero que gere dentro de nós? Que a gente fique desesperado para saber qual é a vontade de Deus. Eu não quero mover um passo sequer sem saber se essa é a vontade de Deus, porque a verdadeira sabedoria e o verdadeiro conhecimento consiste em saber qual é a vontade de Deus. Você entende? O nosso movimento, o nosso respirar, o nosso agir deve ser segundo a vontade de Deus. Mas por que eu? Nossa, vai dar um tiro. Por que eu deveria pensar qual é a vontade de Deus para tudo? Porque eu vi o quão grande Ele é. Eu tenho pleno conhecimento dele. Agora eu queria ajudar você. É muito doloroso seguir a vontade de Deus se você não conhece quem Deus é. Porque tudo que Ele pede passa a ser pesado demais. Porque você não viu quem Ele é. Então primeiro eu vejo e depois eu compreendo a vontade dele. Por quê? Porque eu vejo um filho que se deu por mim, cara. Vocês estão aí, gente? Vai ficar bom, mano. Versículo 10. Diz assim: para que vivam de forma digna. Pausa dramática aqui. Alguém aqui quer viver de forma digna?
Porque a dignidade aqui não é sinônimo de reputação. Não vamos confundir. Presta atenção. Paulo não está falando assim, para que vocês vivam com uma boa reputação, com um bom testemunho, conhecido na terra, respeitado pelos homens. Não. A palavra dignidade aqui não está falando sobre isso. A palavra dignidade aqui está falando sobre agradar a Deus. Está falando sobre tributar a Deus. Dignidade aqui no original é tributo a Deus. Então o que ele está falando? Paulo pensa que eu e você, o que nós mais desejamos aqui na terra é viver de uma maneira de tributos ao Senhor. É viver de uma maneira digna, de uma maneira que agrada o Filho. Então vamos lá. Para que a gente consiga viver dessa forma digna do Senhor e agrade em tudo, frutificando em toda obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, para que eu tenha essa vida que agrada a Deus, eu preciso crescer no pleno conhecimento de quem Ele é. Fez sentido? É como se as pessoas olhassem e falassem, cara, Paulo, você agrada a Deus, você vive dignamente a Ele. O que você fez? Ele falou assim, eu vi Deus. Porque o que é conhecer plenamente? Ver. Não, vocês não estão entendendo. Por quê? Quando eu conheço, eu vou dar esse exemplo aqui, todo mundo fica de boa. Quando eu posso dizer para vocês que eu conheço o Memphis Depay, o atacante do meu Coringão. Eu posso dizer para vocês que eu conheço ele. Mas eu não posso afirmar que eu conheço plenamente. Porque eu nunca vi ele diante dos meus olhos. Eu conheço o gosto dele, eu estudei sobre ele, eu posso ver uma filmagem dele, eu posso vê-lo ao vivo à distância, eu posso vê-lo ao vivo até de forma presente, mas isso não é um conhecimento pleno. Conhecimento pleno é quando eu sento do lado e ele do outro. E a gente troca ideia. Então o que Paulo está falando é o seguinte, cara, eu oro para vocês, para que vocês conheçam plenamente a Deus. Olha a afirmação dele, ele está falando, Ruth, é possível que Deus sente do lado e você do outro, e você o conheça plenamente. É possível que você veja a beleza de Deus. Caraca, olha o convite do Evangelho, ver a beleza de Deus. Gente, o Evangelho não é um convite para ser salvo, o Evangelho é um convite para ver a beleza de Deus. Você entende? A salvação é um método pelo qual você vê a Deus. Então, se você vive como alguém salvo, você está pisando a cruz de Cristo, porque Deus não morreu para você ser salvo, Ele morreu para você ver a beleza dele. Ele morreu para você se relacionar com Ele. Então isso começa a ficar mais louco ainda. Então Deus não morreu por mim para que eu não vá para o inferno. Não, é maior do que isso. Eu tô ficando meio doido aqui. Deus não morreu para mim para que eu não sofresse eternamente. Ele morreu para mim para eu andar com Ele, para eu ter uma aliança com Ele, para eu ser um amigo de Deus. É muito maior, entende? Imagina que o Giovanni está passando por uma necessidade e eu presto um socorro para ele. E eu ajudo ele nessa necessidade dele. Só que eu falo, beleza, mano, superou? Show de bola. Segue aí e eu sigo aqui. Só que o Evangelho não é isso. Não é um socorro que ele prestou para o Giovanni. O Evangelho é o seguinte. Cara, eu vim te socorrer porque o meu maior desejo é que você ande comigo. Eu não quero salvar você do seu problema. Eu quero te trazer para dentro da minha casa. Mano, Jesus não está te convidando essa noite para você ser feliz. Ele está convidando para você ser extremamente feliz. Como assim? Ele está falando para você que você não vai para o inferno, mas ele também está falando para você que tem um grande banquete. Por isso que nós é doidão, mano. Porque Jesus me amou demais. E aí, vamos solucionar um problema. E agora vocês vão ouvir a frase que, na minha opinião, é a frase de Colossenses. Jesus é a imagem do Deus invisível. Meu Deus. Paulo solucionou um grande problema aqui. Por quê? Tudo bem, eu fiquei animado. Vamos lá, quero ser amigo de Deus. Mas como eu vou ver a beleza de Deus se Ele é invisível? E aí, Paulo, Jesus é
que se tornou visível. Em outras palavras, Jesus é a beleza de Deus. Vamos cantar certo agora as músicas, vocês estão entendendo? Jesus é a beleza de Deus, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Então, como é possível sentar de um lado e admirar o caráter, a obra, o poder, como é grande Deus, se Ele é invisível? Não. Jesus é visível, Jesus foi palpável, Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, qual é a beleza que existe em Cristo que você ainda não viu? Meu Deus! E aí, como que eu consigo ver essa beleza? Relacionamento. Quanto mais você se relaciona, mais você conhece quem Deus é. E aí, sabe o que é legal? Mano, se existe alguém aqui, não precisa levantar sua mão, porque vai revelar a sua idade também. Que já caminha aí na igreja, em Cristo, por mais de 30 anos, por mais de 20 anos. E talvez você fale assim, cara, tudo bem, eu já conheço a Cristo, mas faz mais de 30 anos. Cara, Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Não existe um fim em Deus, não existe um limite em Deus, não existe um momento na sua vida que você falou assim, cara, eu vi tudo que existe em Jesus. Não, Ele é uma fonte inesgotável. Sabe por quê? Existe no céu, nesse exato momento, anjos olhando para Jesus e falando, santo, santo, santo. E eles não se cansam porque eles continuam vendo algo novo em Deus. Isso é demais para a nossa compreensão. E aí existe um contraste aqui. Eu espero que esteja fazendo sentido a mensagem para vocês. Por quê? Quem já aprendeu aqui que Deus é santo? Sim. Bem? E aí, o que você pensou sobre santo? Separado. Beleza? Porque a própria Bíblia me diz que é separado. Então, santo é sinônimo de perfeição. Faz sentido? Então, toda vez que a gente, presta bem atenção no que eu vou falar, resume Deus em ser santo, cara, só se você for louco da cabeça. Isso vai gerar uma distância. Por quê? Você fala, cara, Ele é perfeito, Ele é separado, Ele é santo, Ele é alto demais. Então, cada atributo desse que é uma verdade sobre Deus, vai cada vez mais se distanciando dele. Porém, a palavra santo, ela faz parte de um relacionamento. Por quê? Porque o Deus que era santo falou assim, então, eu sou perfeito santo, mas eu quero ceiar com você. Então aqui existe um contraste muito massa. Jesus, Ele é perfeito e santo, mas Ele é massa demais. Ele é legal demais. Ele se aproxima demais. Ele é atraente. Ele quer estar perto de mim. Vou tentar dar um exemplo. Mas para mim não foi uma coisa extraordinária quando durante o enredo da série, Jesus era um cara amigo, que dá risada, que tá perto, que é aliançado. Isso pra mim era, uau, é isso. Só que eu tenho uma pessoa próxima de mim que falou, cara, eu tô em choque com a série que você me mandou. Eu falei, por quê? Falei assim, porque eu pensava que Deus era santo num trono bem alto e longe de mim, que se compadeceu por mim e não vai me levar pro inferno. Mas The Chosen fala que Jesus toca em mim, que Jesus olha no meu olho, que Jesus ri da minha brincadeira, que Jesus brinca comigo, porque esse é o contraste de quem Jesus é. Alguém santo que veio e te resgatou. Para amizade. Para amizade, cara. E eu gostaria agora que você forçasse a sua imaginação comigo, que eu vou contar uma historinha agora. E ela está dentro do texto aqui, tá? Eu não sei se você já assistiu alguma série que tem a ver com penitenciária, e aí o cara veste aquela roupa laranja, e aí ele vai preso, e normalmente ele vai no busão, algemado e tal. E aí, em algum momento na história, ele é liberto dessa prisão, então ele volta no mesmo ônibus, com a mesma roupa, e aí no finalzinho ele põe uma roupa comum, e ele é liberto, abre lá o portão da delegacia, lá da prisão, e ele vai tentar viver a vida. É basicamente isso que Paulo está falando aqui agora. Porque ele vai falar assim, eu vou mostrar para você a supremacia de Cristo agora.
Ele vai falar a primeira coisa, ele vai falar assim, ó, Cristo te libertou. Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde, então, dessa história é que você é um prisioneiro. Ou era, né, melhor dizendo. Você era um prisioneiro. Por quê? Não tem como crer em Cristo se você acha que você é liberto. Não tem como crer em Cristo se você acha que a sua obra te libertou de algum lugar. Não tem como crer em Cristo se você acha que você está no reino da maravilhosa luz e você é o queridinho de Jesus. O princípio do Evangelho é que outrora eu e você estávamos presos. Presos. Olha a afirmação que ele vai falar. Escravo do diabo. Ele vai falar assim, ó, você estava no império das trevas. Olha, onde está a palavra escravo aqui? Império. Quando existe um império, não existe opção, existe escravidão. Então ele está falando assim, ó, vocês estavam no império das trevas. Vocês estavam em situação de prisão. Só que Jesus, ele nos libertou. Uau! Jesus nos libertou. Olha o que ele fala. Que Jesus nos libertou. Você foi redimido, cara. Vamos lá, alguém, eu queria que você estivesse... uau! Mano, você foi liberto por Cristo. Nossa, Leandro, esse é o beabá do Evangelho, então. É o beabá do Evangelho que me fez apaixonar por quem ele é. Nossa, mas isso aí é uma mensagem evangelística, então é esse Evangelho que me faz o coração queimar. E aí eu fui liberto, cara. Só que depois de alguém liberto, eu preciso ser transportado. Porque eu estou dentro da penitenciária. Aí o juiz veio e falou, olha, você está liberto. Eu falo, maravilha, mas eu não tenho nada. Eu preciso ser transportado desse lugar para outro. E Jesus resolveu isso, porque ele diz assim, você foi transportado de maneira poderosa. Fez sentido? Jesus não apenas quebrou as suas cadeias e falou, agora se vira. Ele falou, não, eu providenciei para você o transporte. E aí ele diz assim que te transportou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então, esse transporte foi com mão poderosa. Porque eu não posso deixar de falar isso, toda vez que eu prego esse texto eu falo isso. Esse transportou no original aqui é quando você está num lugar e de repente aparece em outro. A gente está muito filme hoje, né? Vocês já viram o Noturno do X-Men? Qual que era o poder dele? Teletransporte, é isso mesmo? Teletransporte, ele está aqui, quando vê ele está lá. Essa palavra transportou no original não é um ônibus, é teletransporte. Então isso significa que Deus pegou você, pá, e fez você aparecer aqui. Mas como ele fez isso poderosamente? Quando ele abriu as mãos e os cravos foram fincados nele. Essa foi a maneira sobrenatural que Deus te transportou do império das trevas para o reino da maravilhosa luz. Então, quando o cravo cravou na mão de Jesus, você foi transportado por meio da fé. Meu Deus. Só que olha que doideira. Show de bola. Eu fui liberto e eu fui transportado e eu estou muito feliz. Eu estou tipo, nossa, brigadão, Jesus. Só que é o seguinte, eu ainda estou com uma roupa laranja. Eu ainda sou reconhecido como alguém que acabou de sair da penitenciária. Foi incrível ter quebrado a minha algema, ter me levado para fora. Só que, mano, eu ainda tô de roupa laranja. E agora? Todo mundo que olha para mim me condena. Fala, não, você é sujo. Quem tá me entendendo? Só que o texto diz que ele também nos redimiu pelo seu sangue. Meu Deus. Então, ao mesmo momento que o cravo te transportou, o sangue que derramou te deu novas vestes. E aí, então, quando você desceu do busão e falou, bem-vindo, sociedade, ninguém sabia que você foi ruim, porque as suas roupas foram renovadas em Cristo. Cara, só que presta atenção, ele te lavou com sangue. A gente estava conversando isso em Apocalipse, né? Lavou com sangue? Como assim? Você lava alguma coisa com sangue? Você fala assim, nossa, sujou a blusa, vou pegar um sangue para passar aqui. Não, na verdade nós achamos que sangue é sujo. Porque quando você vê sangue, você quer cobrir. Porque você fala, sangue é sujo. Só que o sangue do cordeiro era tão puro, mas tão puro, que ele fez com que as suas vestes fossem alvejadas. E você agora é mais branco do que a neve.
Meu Deus. Olha o poder sobrenatural do sangue de Jesus. Transformar a sua roupa de penitenciário para uma roupa sociável. Vocês estão aí, gente? E aí, durante a minha historinha aqui, eu falei assim que Jesus quebrou a algema, né? Só que eu acho que essa não seria uma boa nomenclatura para a historinha de hoje. Porque Jesus, ele não quebra ordens. Então ele não foi lá e na força do ódio fez uma rebeldia e quebrou a prisão e te libertou. Não. Ele falou, qual o preço? Qual que é a fiança? Eu vou pagar. Fez sentido? Então existia sobre nós a ira de Deus. Um cálice que você tinha que tomar. Por quê? Porque você era digno da prisão. E Jesus não se rebelou contra o Pai, libertando você contra Deus. Não, ele foi enviado por Deus para beber o cálice da ira de Deus para que você fosse digno de ser liberto sem quebrar a lei. Então Jesus não quebrou a lei, ele obedeceu ela. Ele cumpriu ela e ele cumpriu de uma forma tão suprema que ele teve o poder de te libertar. Ele pagou por você. Gente, quem acha que é livre? Eu não acho que eu sou livre, não. Eu acho que eu sou preso. Só que eu sou preso em Jesus, cara. Fez sentido? O maior engano do evangelho é você achar que você foi liberto. Não, você não foi liberto. Você tem um dono, mano. Você continua tendo um dono. Você fez sentido? Faz sentido isso? Não, o evangelho não te libertou. Para com isso. Ele não te libertou. Ele te escravizou. Que isso, mano? Só que no reino do Filho da maravilhosa luz. Então ele pegou você e agora não é um império. Isso aqui é bom demais. Não é um império, aqui é um reino. Tem um rei. E esse rei tem uma vontade. Você quer andar com ele? Show de bola. Não quer andar? Pode ir embora. Quem está me entendendo? Só que se você anda no reino, você está debaixo da autoridade dele. Por quê? Porque você foi comprado, cara. Você foi comprado. Eu tive um preço. E o preço foi sangue. Sangue do Filho. Vocês estão aí, gente? E aí, pra gente fechar então essa historinha aqui. Saí da prisão, peguei o transporte, troquei minhas roupas, mas agora a crise existencial. Como viver na nova sociedade? Como viver no reino do Filho? Como que eu faço isso? Cara, Jesus ele te deu uma nova morada, num novo reino, com uma nova vida e um novo governante. Quem governa sobre você? O presidente do Brasil? O presidente dos Estados Unidos? Não. Quem governa sobre mim é Cristo Jesus. É isso. Vocês estão entendendo? E ele me deu uma nova vida, um novo governo e uma nova morada. Então eu não estou perdido, eu estou incluso. Então na presença de Deus eu me sinto em casa. Vamos lá alguém, cara. Por que vocês fazem culto todo domingo e ficam gritando que ama Deus? Porque é em Deus que eu me sinto em casa. É quando Deus se revela que eu falo, encontrei o meu lugar. É nele que todas as minhas frustrações são resolvidas. Não que ele corresponde a elas, mas é que ele é a solução do preenchimento de mim. Vocês estão me entendendo, gente? Sim. Amém. Tá vendo? A gente não corrige só que não. A gente é bem graça de Deus, mano. É tão graça que a gente corrige. O texto também vai fazer uma afirmação, vai dizer assim que ele é o primogênito. E aí, se a gente não tiver um irmão para o Joshua, ele não é primogênito. Ele é unigênito, porque ele é filho único. Então só existe a ideia de primogênito se existem irmãos. Então o texto diz assim, ele é o primogênito, cara. Ele é o primeiro de muitos irmãos. Sabe o que isso significa? Acesso. Uau. Porque, Leandro, tudo bem, saí da prisão, transportado, troquei minhas roupas, tô numa nova cidade, o governante é muito legal, mas assim, eu tenho uma síndrome de escravo. Eu ainda vivo como se eu fosse um peixe fora d'água.
Eu ainda vivo como se eu não o conhecesse, apesar de o amá-lo e entender de certa maneira que isso tudo aconteceu comigo, eu ainda vivo aqui dentro da igreja como alguém que não tem pai. Só que aí quando ele afirma, eu sou o primogênito, ele está dizendo o seguinte, você tem o acesso. O que ele está falando? Você não está perdido nesse novo reino, você tem um bilhetinho para ir na sala do trono. Por quê? Porque você é irmão de Jesus. Vamos lá. Só que olha que doideira isso. Não é a Gessamine, sabe esse bilhetinho que está escrito? Amigo de Jesus. Porque a Gessamine está toda vestidinha sem falar. O Leandro falou que eu tenho acesso, né? Então eu vou chegar lá na sala do trono do rei, já que eu estou nessa nova morada. Aí ela bate na porta. Oi, tudo bem? Sou a Gessamine, posso entrar? Ele fala, não. Ela falou assim, só que eu tenho um bilhete. Aí ela dá o acesso a ele. Amigo de Jesus. Pode entrar. Porque o que faz a Gessamine acessar não é o novo estilo de vida dela, é a amizade que ela tem com Deus. Fez sentido? O mérito seu é Cristo. Tipo, eu sou digno, gente, e eu não tenho medo de dizer isso. Eu sou digno. Por quê? Porque eu sou amigo de Jesus. Fez sentido? Quando eu estiver diante de Deus, Ele não vai falar, Leandro, deixa eu ver se você merece. Ele vai falar, Leandro, beleza, Jesus, você conhece ou não? Meu Deus! Aí Jesus fala assim, não, eu conheço. Aí ele fala, então pelo mérito de Cristo entra. Fez sentido? Aí Jesus fala assim, não conheço. Meu Deus! Então, aí Deus fala assim, então tá, então eu vou te medir. Condenado. Meu Deus! Porque a única medida é Cristo. Cara, Faz sentido. Então, mais do que ser amigo de Deus, é Jesus falar, oi amigo. Imagina essa cena escatológica, mano. Ser diante de Deus. E aí, Leandro, oi. Aí Jesus, não, relaxa, mano. Chega aí. Eu te conheço, cara. Eu vou falar assim, vem cá, meu. Te amo. Só que sabe o que é mais legal? Não é que Deus é carrasco. Esse plano foi de Deus. Então Deus que deu o filho. Ele falou, eu te dei o acesso. Cara, você tem o acesso. E a palavra primogênito, para o enredo das escrituras, ela também tem um valor muito interessante. Sabe qual que é o valor? O primogênito tinha o direito de herdar. Por isso que ele fala assim, ele é dono de tudo. Por que ele é dono de tudo? Porque ele é o primogênito. Então, eu e você temos o acesso, mas o dono é Jesus. Por quê? Porque ele é o primogênito e por direito a herança é dele. O que Deus tem? Todas as coisas. Então tudo passou a ser de Jesus, cara. Vamos lá, alguém, cara. Então ele é o herdeiro de tudo. E porque ele é herdeiro de tudo, tudo está sobre o seu domínio. E o cara que manda em tudo é seu amigo. Você só precisa sentar e ver a beleza dele. Por quê? É vendo a beleza dele que você vive de maneira digna. Digna para ele. É como se fosse uma luta de amor, sabe? Tipo, nossa, mano, eu quero agradar você, Jesus. E eu quero resolver um problema do cristão. Talvez você está fazendo muita força para tentar ser aprovado pelos homens. Não, meu amigo, gaste as suas energias para amar a Jesus, porque Ele fez você ser aprovado diante de todos. E não para você receber um trono na terra. Para de pensar pequeno, irmão. Começa a pensar maior. Existe um trono para aqueles que estão em Cristo, cara. Faz sentido? Nossa, minha vida está dando certo. Eu estou acessando os tronos da terra. Nossa, isso é minúsculo perto do meu Deus colossal. Eu tenho um trono na eternidade, mano. Por quê? Porque Cristo quis. Ele falou assim, nossa, não, você é ruim, mas eu te amo, cara. Você é muito doido, né? Estão gostando, gente? A gente está indo pro final e eu acho que hoje palavra de ceia é melhor do que essa aqui. Eu acho que não tem não, né? Tem não, né? Já vai aquecendo para si. E aí o texto também vai dizer que ele tem a supremacia do governo eterno. Eu queria que você abrisse comigo Apocalipse 4, por favor. Apocalipse capítulo 4, versículo 6. O texto diz assim: e diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como um cristal.
Então, o que está acontecendo aqui rapidinho, né? João está tendo uma visão da eternidade e aí ele está vendo um mar de vidro diante de Deus. Cara, que bulufo significa isso, né? Por que tem um mar de vidro diante do Cordeiro de Deus? Primeira coisa que a gente tem que entender, a mentalidade do povo que recebeu as Escrituras primeiro. E aí para eles, o mar era uma coisa indomável e obscura. Os homens da época de João temiam o mar e achavam ele obscuro demais. Aí João tem uma visão dos céus e fala assim, aquilo que é indomável para os homens está domável diante do Cordeiro. Aquilo que era escuro está claro como um cristal. Então essa visão celestial de João é tipo assim, o seu maior medo está sobre o domínio de Cristo. Isso. A maior escuridão está clara como um cristal diante dele. Vamos lá, ok? E agora você entende por que o céu entra em ápice e João começa a chorar e todo mundo explode em louvor, porque ele é o rei dos reis, ele é soberano dos reis da terra. Aquilo que nós não conseguimos controlar está como um vidro diante dele. E sabe o que é mais curioso? O Cordeiro está sentado, ele nem está fazendo força, mano. Vamos lá, alguém. Jesus não está lá assim. Ele está assim, ó. Isso aí foi eu que criei. É só eu falar que ela fica calma. Quem é esse que acalma a tempestade com apenas uma palavra? Aquele que te deu acesso e quer revelar a beleza para você. Mas eu, Leandro, eu sou muito ruim. Prazer, também sou ruim. Mas Jesus tem um negócio com gente ruim, cara. Verdade. Ele ama os ruins. Ele ama. Graças a Deus. E ele transforma também. Amém, gente? A gente não consegue, né? Não consegue. Vamos lá. E aí o texto também vai afirmar o seguinte, que ele é a cabeça e o centro de tudo. Primeira forma que ele fala assim, ele é a cabeça da igreja. Sabe o que ele está falando? Ele é o governo da igreja. Gente, a CMD não está no meu governo, não. A CMD é do governo de Jesus Cristo. A igreja brasileira, a igreja internacional, a igreja de Cristo está sobre o governo dele. Ele é o maior interessado na sua igreja, mano. Meu Deus. E ele está no centro de tudo. Vamos lá em Apocalipse 5 comigo agora. Apocalipse 5 a partir do versículo 13. Não, desculpa. Apocalipse 5 a partir do versículo 11. Antes da gente ler, o que está acontecendo aqui no rolezinho de Apocalipse 5? O Cordeiro acabou de ser revelado. Quem é o Cordeiro, gente? O Filho. Até então, não estamos vendo o Filho aqui. Nossa, agora eu vi o Cordeiro, o Filho. E aí João fala assim, esse Cordeiro está no centro. Mano, ele faz questão de evidenciar. Ele fala assim, o Cordeiro no centro. E tudo que está acontecendo aqui é para ele. Faz sentido? Imagina comigo, você vendo a cena de cima assim, igual o Arthur faz uns vídeos muito loucos assim de cima. Você está vendo a cena assim, você fala, nossa, tudo que acontece aqui é por causa dele. E ele fala assim, e o centro aqui é o Cordeiro, cara. Aí, olha o que as pessoas, os seres e tudo que existe faz então. Então olhei e ouvi o som de um grande número de anjos. Milhares e milhares, milhões e milhões, todos eles estavam em volta do trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz. Nossa, que chatice, lá na igreja eles ficam falando que a gente tem que cantar em alta voz. Não, o céu canta em alta voz. E cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Mano, até aí, maravilha. Todos os seres angelicais, celestiais, principado, potestade, toda a região celestial está dizendo que ele é o Cordeiro, que ele é digno. Só que aí eu e você agora somos inseridos nessa realidade por causa do acesso mediante a cruz de Cristo. E ouvi todas as criaturas no céu e na terra, debaixo da terra e no mar. Sim, tudo o que neles há, dizem. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre.
Meu Deus, olha o que João está vendo, ele está falando assim, gente, nós fomos inseridos nesse ambiente, nós fomos colocados e nós fazemos uma única coisa, cantamos em alta voz que o Cordeiro é digno. Por que o Cordeiro é digno? Porque ele é belo. Por que ele é belo? Porque ele decidiu ser meu amigo. E para ele ser meu amigo, ele teve que solucionar o meu problema, que era a sujeira do pecado. Meu Deus, cara. Jesus é tudo, cara. E aí o texto ali fala, né? Louvor, glória, honra, poder, riqueza, tudo mais. Basicamente o texto está dizendo que a glória deve ser dele. Bom, vamos aprender umas coisinhas que a gente só imita os outros? Quem fala glória a Deus aqui? O que isso significa literalmente? Você fala glória a Deus porque você vê outras pessoas falando glória a Deus ou você entende o que é dar glória a Deus? Sabe o que significa glória a Ele? Significa que a nossa existência é baseada na sua morte e ressurreição. Então quando você fala assim, glória a Deus, você está falando assim, a minha existência é baseada na morte e ressurreição de Cristo. Uau! No que você tem confiado a sua vida? Em carros e cavalos? Ou você dá glória a Deus? A minha existência está baseada no Cordeiro, cara. Na morte e ressurreição dele. Vamos lá alguém, cara. Glória a Deus. Né? E o texto também afirma que ele é o primeiro ressurreto. Tá vendo? Ó? A gente está investigando as evidências e cada vez mais isso se torna inquestionável que ele é supremo. E aí eu queria que você corresse comigo lá em Salmos 89. Eu estou adiantado, que antecipa governo, já marquei aqui. Ó. Salmos 89, do versículo 26 em diante. Assim, meu Deus. Salmos 89, do versículo 26 em diante. Davi, um cara inspiradíssimo por Deus, diz assim: Ele chamará a mim, tu és meu Pai, meu Deus, a rocha da minha salvação, e eu lhe darei a posição de primogênito, o mais alto dos reis da terra. Meu Deus! Na cruz Jesus fala assim: Pai, tu me clamarás como Pai, como a rocha, como a salvação. Então Jesus veio na terra e falou: Pai. Aí ele falou assim: por causa disso, você vai ser o mais alto entre os reis da terra. Meu Deus do céu, eu estou submetido ao rei que é mais alto do que qualquer rei da terra. Eu estou no soberano, mano. E o texto também em Colossenses vai dizer assim, isso aqui é bem bom, galera, isso aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, porque eu fiquei tipo, mano, a hora que eu aprendi isso eu falei, para tudo, vamos orar. O texto vai afirmar, continuando os versículos de Colossenses 1, lá no versículo 23, se não me engano, vai falar assim que nele reside a plenitude de Deus. Aí eu falei, tá, por que, né? O que significa isso? Que em Jesus reside a plenitude de Deus. E aí é muito interessante. Quando Epáfras vai lá, lembra que eu falei do Epáfras, nosso amiguinho? Quando ele vai lá, fala assim, ô Paulo, então, está acontecendo isso de legal lá em Colossenses, mas está acontecendo uma coisa ruinzinha. Tem uns falsos mestres trazendo uma ideia do gnosticismo. E aí, eu não estou sabendo combater, cara. Estou precisando do auxílio seu aí. Tá vendo, gente, como que é importante uma igreja ser assistida por outra? Por isso que nós obedecemos esse fundamento de estar submetido a outra igreja. Aí eu corro lá no cara e falo assim, tem um probleminha lá, eu não sei o que fazer não. Aí Paulo fala assim, não, deixa comigo. Quando ele fala assim, ó, que em Cristo reside toda a plenitude de Deus, ele está batendo uma das ideias do gnosticismo. Olha que doideira. O gnosticismo acreditava no seguinte, que existe um espaço entre o homem e Deus. Olha como que você acreditou muito nisso, e talvez você acredite até hoje, mas Jesus veio essa noite para te salvar, cara. O gnosticismo falava assim, ó, existe um espaço entre eu e Deus. Então, tipo assim, eu não tenho acesso direto a Deus. E Paulo tá falando, não, mano, você pode olhar a beleza de Deus. Aí ele tá falando, você não tem acesso. E nesse espaço, eu tô aqui, Deus é Adá, eu glória.
Só que existe um espaço entre eu e ela. E eu não tenho esse acesso. E nesse espaço, eu queria que vocês imaginassem que esses 2 microfones aqui são os anjos. Aí ele vai falar assim, ó, o homem está distante de Deus. E nesse espaço de distância, existe anjos, seres celestiais que estão aqui no meio. E ele vai falar, para eu acessar a Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar tributo para esses anjos. Eu tenho que apaziguá-los. Porque esses anjos aqui, eles estão irados comigo. Eles são mal para comigo. Então eu tenho que fazer sacrifícios, ofertas, eu tenho que ser uma boa pessoa, porque eu preciso de alguma maneira pagá-los para eles se sentirem apaziguados, ficarem em paz comigo e liberar o acesso para Deus. E aí Paulo fala assim, não. A plenitude reside em Deus. O que Paulo está falando? Sabe esse espaço que vocês estão achando que existe? De fato ele existe. Mas Jesus, ele compactuou isso. Ele pegou Deus e pegou você e ajuntou vocês. E isso foi de graça. Então, mano, Jesus compactuou o espaço que nos separava de Deus. Quando ele estendeu novamente os seus braços na cruz, ao terceiro dia, quando ele ressuscitou, ele separou aquilo que te separava de Deus. E ele compactuou. Sabe o que é compactar? Quando você pega lá no computador e você tem um arquivo que está compactado. Ou seja, ele diminuiu o espaço que existia. Ele pegou uma coisa que era grande e deixou menor. Aí Deus falou, tá vendo essa distância? Eu juntei vocês. Eu fiz paz entre Deus e você. Aí ele fala, mano, e aí, o que eu tenho que pagar? Ele fala, nada. Eu que te comprei, na verdade. Você tem que desfrutar, andar comigo. Só que aí você fala, tá, Leandro, mas não tem como andar com Jesus de qualquer jeito. Não tem como andar com Jesus de qualquer jeito. Porque quando eu ando com alguém, eu me torno parecido com ele. E ele é a melhor maneira de se viver. Então eu imito ele. E aí, porque eu imito ele, sede santo como ele é santo. Por quê? Porque eu estou imitando ele. Então a santidade não é o acesso é Cristo. A santidade é a consequência do meu relacionamento com ele. Mano, eu preciso dizer isso, o Espírito Santo está vibrando no meu coração. Se você está aqui e você pensa que você está distante de Deus, Jesus compactuou isso. Ele aproximou você. Não acredite numa fé vã. Acredite na fé verdadeira do Cristo. E para fechar, eu não vou abrir o texto, tá? Para a gente ganhar tempo. Eu preciso então teologicamente te provar que está compacto, né? Porque, maravilha, cara, tá compacto a parada. Tô felizão. Para você, veste que chega até os pés hoje. Você fala assim, o cara tá com a veste que chega até os pés. Você fala, interessante. Beleza. Só que pra galera que tá ouvindo João, a única pessoa que usava veste até os pés era o sumo sacerdote. E sabe o que significava sumo sacerdote para aquele povo? O único que tem o acesso. Meu Deus. Então Jesus, ele é o grande sumo sacerdote. E ele tem o acesso. E ele decidiu te dar o acesso. E aí ele continua observando, ele continua vendo a beleza de Jesus. Ele continua se relacionando com Jesus. Ele continua sendo amigo de Jesus. Aí ele vê uma nova coisa em Jesus. Quem está me entendendo? Ele continua olhando para Jesus e fala, ele é o grande sumo sacerdote. Aí ele observa mais de perto e fala, nossa, os pés dele são como de bronze. Bronze naquela época significava que era robusto. Era algo que não falhava. Então ele falou, o grande sumo sacerdote, ele é robusto, ele não falha. Então você não pode pensar o seguinte, tá, tudo bem, Jesus me trouxe para perto de Deus, mas eu tô sendo mal, e aí Jesus está perdendo a força, e aí ele está desistindo de mim. Não, Jesus é robusto. Jesus, ele não falha. Jesus, ele não desiste. O amor dele nunca falhará sobre você. Você entende que, tipo assim, se tornar inimigo de Jesus Cristo, você tem que fazer força? Você tem que falar assim, mano,
some da minha vida! Porque senão ele vai atrás de você. E vai falar, cara, eu continuo te amando. Por quê? Porque eu paguei um alto preço por você. Então, meus amigos, a gente tem um grande sumo sacerdote robusto que não pode falhar. Então, essa é a mensagem de hoje. Ele é a luz da luz. Ele é o Deus de Deus. Ele é o que vai ser exaltado naquele dia, cara. É Ele, mano. É Ele. É por Ele. Ele é digno de tudo.